Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ana Lore e esse é o Desconversas Literárias Socializando a Leitura. Esse vídeo é para você que, assim como eu, ama literatura e tem interesse de conhecer autores e obras literárias. Mas antes de qualquer coisa, compartilhe esse vídeo e se inscreve no canal. Bom, agora que você já se inscreveu no canal e compartilhou esse vídeo, vamos ao que interessa. Hoje vamos falar sobre a autora Angélica Freitas e a sua obra, Milkshake, publicada em 2006. Angélica nasceu em Pelotas, em 1973. Se formou em jornalismo na URGS. Trabalhou como repórter no jornal Estado de São Paulo e na revista Informática Hoje. Além disso, também foi tradutora de poesias. A jornalista poetisa, ou poetisa jornalista, publicou 3 livros: Milkshake, em 2006, Um Útero do Tamanho de um Punho, que é o mais conhecido, em 2012, e agora, por último, Canções de Atormentar, em 2020. Além dos livros citados, a Angélica praticava seu eu poético em seu blog, Tome uma Xícara de Chá, e era coeditora da revista Modo de Usar e Companhia. A Angélica também foi super premiada, graças ao seu livro Um Útero do Tamanho de um Punho. Em 2012, a Angélica recebeu o prêmio da Associação Paulista de Crítica de Arte e também foi eleita o acontecimento do ano, em 2012. Já falamos bastante sobre a criadora, agora falaremos sobre a criatura. A obra que eu trago para vocês hoje é Milkshake, primeira obra publicada pela autora, em 2006. Nessa obra, a autora apresenta um diálogo entre o erudito e a cultura popular. Podemos ver isso no título. Rilke faz referência ao poeta austríaco Rainer Maria Rilke e shake de milkshake, símbolo da cultura popular americana. Porém, a palavra shake também funciona como uma referência ao dramaturgo e poeta William Shakespeare. Ou seja, Rilke metaforiza a tradição literária e Shake faz uma menção à literatura contemporânea e populariza o fazer poético. Um fator importante nas obras da Angélica Freitas é a predominância do lírico feminino. A autora fala para mulheres sobre mulheres, o que mostra um projeto poético coeso. Após analisar a autora e obra, iremos analisar alguns poemas que compõem o livro Milkshake. O primeiro poema que iremos analisar é Ai que bom seria ter um bigodinho. Ai que bom seria ter um bigodinho, além das lentes dos óculos ficar, escondida por trás de uma taturana capilar. Um bigodinho para poder estar, um bigodinho para sair à rua e ver. O mundo, mas se esconder. Um bigodinho para poder ser. Um apêndice nasobucal, buco nasal, tipo um chapéu. Ninguém te incomoda nos cafés. A beleza está nos olhos de quem não pode crer. No final do dia, ainda ouvir Obrigada, Senhor, ao entrar por último no elevador. Nesse poema, os questionamentos sobre identidade e alteridade já se apresentam a partir do título. O lírico feminino se projeta na imaginação, alternando seu posicionamento identitário, ao fazer uso de um bigode sobre a face. O bigode é máscara, disfarce para os possíveis percursos desse eu, como podemos ver nos versos 5, 6, 7 e 8. Um bigodinho para poder estar, um bigodinho para sair à rua e ver, o mundo, mas se esconder, um bigodinho para poder ser. O poema é uma divagação do eu poético, uma espécie de fluxo de pensamento, que imagina como seria a sua vida caso fosse homem e pudesse gozar dos privilégios destinados às pessoas do gênero masculino. No verso 12, Ninguém te incomoda nos cafés, o bigode é uma opção de liberdade de deslocamento e de posicionamento do corpo no espaço. Nessa colocação, o eu lírico faz um questionamento político sobre a ocupação do espaço social pela mulher. Quando a mulher sai sozinha, pode ser incomodada facilmente nos cafés. Travestida de homem, quando faz uso de um bigode como disfarce, ela não será reconhecida como mulher e ocupará um espaço social comum ao outro,
identificado como masculino. O bordão "a beleza está nos olhos de quem vê" é trocado nos versos 13 e 14 por "a beleza está nos olhos de quem não pode crer", mostrando que a aparência é um jogo de ilusão, construído e estruturado a partir de discursos hegemônicos, baseados em oposição de caráter binário e redutor. E no fim do dia, ao entrar por último no elevador e ouvir um "obrigada, senhor", o binarismo identitário masculino/feminino é posto em questão. A mulher troca seu corpo feminino por um corpo masculino e condiciona através das representações sociais, políticas e psíquicas hegemônicas agregadas no protótipo da identidade masculina, o comportamento alheio em torno de si. A simulação proposta pelo eu lírico desmascara o condicionamento cotidiano que separa homem e mulher, em espaços distintos, com valores distintos e hierarquizados na distribuição desigual de privilégios e poder. O questionamento político e social desse poema é produzido pela manipulação do eu e do outro, dentro de espaços e lugares, com deslocamentos físico-temporais, no plano do imaginário. O eu assume a identidade do outro, para experimentá-lo. A esse eu, com o corpo de mulher, é negada a liberdade de entrar e sair de lugares sem ser incomodado. A invisibilidade masculina aqui é tida como poder sobre os outros, como autonomia, como liberdade de movimento e de gestos. A troca de corpos e suas vestimentas denunciam a diferença entre o corpo masculino e o corpo feminino, e os condicionamentos de percepção social e políticos que esse corpo carrega. No poema "Ai que bom seria ter um bigodinho", há uma intertextualidade, com o poema Sete Faces, de Carlos Drummond de Andrade. Em ambos poemas, o eu lírico se sente estranho e diferente das outras pessoas. Além de se comportarem como meros observadores da realidade, como se não fizessem parte dela, se estivessem do lado de fora. Porém, o eu lírico masculino do poema de Drummond tem espaço garantido na sociedade, enquanto que o eu lírico feminino no poema de Angélica Freitas precisa conquistar esse espaço. Essa intertextualidade com o poema Sete Faces, de Drummond, tem como objetivo problematizar o fato da mulher só ocupar espaço na tradição literária se transvestindo do masculino, apontando assim não só o machismo na sociedade, mas no meio literário. Agora iremos analisar o segundo poema, Rito de Passagem. Rito de passagem. Agora que raspei a cabeça, não vou demorar nas esquinas. Irritaria os velhinhos, assustaria as meninas, e os cachorros já latem antes de me avistar. Os vizinhos da escada pensam: coitada, que azar! Perguntarão se eu peguei piolho ou tive queda capilar. Tranco a porta e as janelas, deixo o mundo e seu bedelho. Estranha a rua, minha cabeça nua. Me estranhará o espelho? O poema é composto por 13 versos e 13 estrofes. A primeira estrofe sendo uma quintilha e as outras duas um quarteto. O título Rito de Passagem nos remete às mudanças mais significativas pelas quais passamos na vida, que são o nascimento, a entrada na vida adulta, o casamento e a morte. Na primeira estrofe do poema, o eu lírico diz: agora que raspei a cabeça, não vou demorar nas esquinas. Irritarei os velhinhos, assustarei as meninas, e os cachorros já latem antes de me avistar. Tal relato já manifesta que o fato do eu lírico raspar seu cabelo é algo estranho para as demais pessoas e gera incômodo. Já no segundo verso da segunda estrofe, o leitor fica ciente que o eu lírico é uma mulher, uma vez que os vizinhos referem a ela como coitada. Nos versos 8 e 9, perguntarão se eu peguei piolho ou tive queda capilar. É possível observar que o eu poético se sente constrangido ou incomodado com o que as pessoas irão dizer ou pensar sobre seu cabelo raspado. Nos versos 3, 4 e 6,
Velhinhos, meninas e vizinhos são a representação da sociedade que julga, questiona e metem o bedelho, como é citado no verso 11. Também é possível perceber os padrões sociais impostos pela sociedade em relação à aparência feminina, uma vez que para uma mulher raspar o cabelo, ela teria que estar com piolho ou ter queda capilar, ou seja, a feminilidade está diretamente ligada ao cabelo. Nos versos finais, o eu lírico questiona se ele vai se estranhar ao se olhar no espelho, mostrando que o próprio eu lírico está em processo de aceitação. E o ato de cortar o cabelo se faz um rito de passagem para sua nova identidade. Porém, como foi mencionado anteriormente, rito de passagem também nos remete à vida e à morte. Observando de outra perspectiva, o ato de raspar o cabelo é uma prática comum quando uma pessoa está fazendo um tratamento de câncer. E psicologicamente falando, é um dos efeitos colaterais que mais fragilizam as mulheres. Tendo em vista que o cabelo é um símbolo de feminilidade na sociedade, nos versos do poema, o eu lírico menciona a negativa que recebe por estar com o cabelo raspado. E relata que os vizinhos sentem pena dela por ter perdido o cabelo e se questionam se foi piolho ou queda capilar. Um possível tratamento de quimioterapia não é questionado. Essa pena e empatia está ligada diretamente à estética. O cabelo aqui se torna o protagonista e não o eu lírico. Como mencionei anteriormente, os vizinhos, velhinhos, meninas e cachorros representam a sociedade no poema. E como podemos observar, a sociedade está mais preocupada com a estética do que com a dor do outro. Aqui, a consequência, que é perder o cabelo, tem mais notoriedade do que a causa. Agora vamos analisar o terceiro poema, que também compõe a obra Milkshake. Dentadura perfeita, ouve-me bem, não chegarás a lugar algum. São tomates e cebolas que nos sustentam, e ervilhas e cenouras, dentadura perfeita. Ah, sim, Shakespeare é muito bom. Mas e beterrabas, chicória e agrião? E arroz, couve e feijão? Dentinhos lindos, o boi que comes, ontem pastava no campo, e te queixaste que a carne estava dura demais. Dura demais é a vida, dentadura perfeita. Mas come tudo que puderes, e esquece esse papo, e me enfia os talheres. Como podemos observar, o poema é composto por 14 versos, e possui uma métrica livre. O poema pode ser dividido em 3 momentos. O primeiro momento, dos versos 1 a 7, em que se argumenta a favor da alimentação saudável. Dentadura perfeita, ouve-me bem, não chegará a lugar algum, são tomates e cebolas que nos sustentam. E ervilhas e cenouras, dentadura perfeita. Ah, sim, Shakespeare é muito bom, mas e beterrabas, chicória e agrião? Arroz, couve e feijão. Já o segundo momento, podemos observar dos versos 8 a 11, que diz respeito a uma divagação existencial. Dentinhos lindos, o boi que comes ontem pastava no campo e te queixastes que a carne estava dura demais. Dura demais é a vida, dentadura perfeita. Já o terceiro momento, podemos observar dos versos 12 a 14, em que encerra o poema e a reflexão metapoética apresenta. Mas come tudo que puderes, esquece esse papo e me enfia os talheres. Nos versos 1 a 7, a interlocução eu-tu parece se estabelecer entre o sujeito eu lírico e a dentadura perfeita. Os tomates e cebolas que nos sustentam, no verso 3, permite a interpretação que o sujeito lírico dirige-se à dentadura. Dentadura perfeita, ouve-me bem. O pronome pessoal do caso oblíquo, me, marca a voz do eu. Há um tu, que fazem juntos o nós, no verso 3. Esta interlocução vai manter-se assim com o eu lírico dirigindo a palavra à dentadura, em segunda pessoa.
Temos aqui o elogio da alimentação básica, legumes, arroz e feijão, o prato por excelência do brasileiro, ou ainda, se quisermos, o prato tradicional do brasileiro. O fato de qualificar a dentadura como perfeita também não é aleatório. A dentadura é responsável pela mastigação do alimento para que o mesmo possa ser digerido. A dentadura também é compreendida como dente falso, uma réplica do dente humano, cuja ausência foi substituída por uma prótese criada para suprir a necessidade que a boca precisa para mastigar os alimentos que vão dar sustentação ao corpo. A dentadura é perfeita, justamente a peça-chave indispensável que vai triturar os alimentos, a ferramenta principal da realização do processo de ingestão da comida, que vai prover a sustentação defendida pelo eu poético. Nos versos 3 e 4, após citar tomates, cebolas, ervilhas e cenouras, surge Shakespeare, de modo inusitado e contraditório. Afinal, ele é bom, mas beterrabas, chicória e agrião, arroz e feijão, como vemos no versos 6 e 7, é o que de fato sustenta. O que de fato importa. Aqui fica claro para o eu lírico que, em um país que às vezes mal se tem o que comer, literatura, Shakespeare pode alimentar o campo das ideias, mas não enche barriga. A introdução de Shakespeare condiciona a leitura, em um sentido metafórico, já que ele não está no mesmo campo semântico dos demais elementos. Essa metáfora dirá respeito como se verá a uma proposta de arte poética sutilmente introduzida, revelando uma outra relação com o poeta inglês. Ainda é possível enxergar uma alusão no diálogo do eu poético com a dentadura, com o monólogo de Hamlet com a caveira, ser a não ser, tradição ou contemporâneo. Essa é a primeira evidência de que a autora contrapõe fazer poesia contemporânea com o cânone, uma vez que o poema está questionando a importância de um dos maiores nomes da literatura universal, Shakespeare. O segundo momento, dos versos 8 a 14, mantém-se a interlocução e é a voz do sujeito lírico que ironicamente diz: dentinhos lindos, que a vida que é a dura, não a carne. Impossível não notar aqui o tom drummondiano, em vida dura, que ecoa as sílabas finais de dentadura. A carne, o feijão, o arroz, os legumes e verduras, isso é o que sustenta a vida, na sua contraposição, carga cotidiana. É preciso ruminar a verdade, como aliás propõe Drummond, em dentaduras duplas. Largas dentaduras, vosso riso largo me consolará. Não sei quantas fomes, ferozes, secretas, no fundo de mim. Não sei quantas fomes, jamais compensadas. Dentaduras alvas, antes amarelas. E por que não cromadas? E por que não de âmbar? De âmbar, de âmbar. Féricas dentaduras. Admiráveis presas mastigando lestas, indiferentes à carne da vida. A poeta não copia o poema de Drummond, mas relaciona o diálogo entre dentadura e o eu poético com o texto drummondiano, por meio das contraposições entre alimentos, com o intuito de mostrar que, assim como a nossa verdade, a poesia também deve ser ruminada. O tom sério e melancólico será substituído pelo humor e pela ironia nos versos finais do poema de Freitas. Nesse caso, pela impaciência da dentadura, que pede ao eu lírico que lhe enfie os talheres. Defendemos aqui que nos 3 versos finais a interlocução se inverte, já que seria impossível que o eu lírico, até então, o eu do diálogo, pedisse à dentadura que lhe enfiasse os talheres. O mas, no verso 12, inverte a locução, impaciente. A dentadura dirá ao eu lírico para esquecer esse papo, coloquializando o tom sério dado ao poema até então, e pede: me enfie os talheres, remetendo-nos aqui à famosa canção de Chico Buarque, a calar a boca com feijão. Bom, gente, chegamos ao fim desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado.
tanto da obra apresentada quanto dos poemas analisados. E que leiam muito Angélica Freitas. Muito! Vocês não vão se arrepender. Ah, e deixem seus comentários aí embaixo, que a gente vai interagindo, ok? Um beijo e tchau!